Acabamos de acompanhar ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que discutiu a PEC da reforma tributária. A votação do texto foi adiada para a próxima reunião da comissão, provavelmente na semana que vem. 7 itens podem ser votados pelos senadores na sessão plenária de hoje, que começa às 4 horas. Vamos ver aqui no telão. O primeiro projeto na pauta trata da destinação de recursos extraordinários do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb. Os senadores também podem votar projeto que estabelece prioridade aos idosos na adoção de medidas protetivas de urgência. Outro item na pauta da sessão de hoje regulamenta as bulas digitais de medicamentos. Um projeto ligado à pauta feminina garante tratamento humanitário e assistência integral no parto e pós-parto à mulher que cumpre pena. Os senadores podem votar também a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Fronteiras Brasileiras. E ainda a prioridade para pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde. O último item da pauta é a regulamentação da profissão de doula. Como vimos na agenda, um dos projetos que pode ser votado hoje no plenário do Senado cria uma bula eletrônica para os remédios vendidos em farmácia. O relator do projeto é o senador Nelsinho Trade. O projeto estabelece que os laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um código de barras bidimensional de leitura rápida, o QR Code, que direcione o consumidor ao endereço virtual com acesso ao prospecto digital do produto. De acordo com o texto, a bula digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro, mas tem dividido opiniões. Eu acredito que vai ser vantajoso para o consumidor a aprovação desse projeto, porque muitas vezes quando eu compro um remédio, é fácil perder a bula, e tendo essa informação no QR Code e de fácil acesso, vai ser vantajoso para todo mundo. Apesar de eu fazer o uso diário de remédios e nem sempre ler a bula, e quando precisar da informação recorrer à internet, eu sou contra esse PL, porque eu acredito que nem todas as pessoas têm a mesma facilidade de acesso à informação pela internet, e acho que esse PL vai limitar e afastar ainda mais essas pessoas desse conhecimento. Ele não pretende substituir a bula impressa, porque o próprio projeto já prevê que tem um dispositivo específico para isso, dizendo que a Anvisa vai poder definir quais são os casos em que um ou outro formato tem que ser entregue, né? O formato de bula. Só que, em regra, a bula impressa vai ser entregue também. E, assim, as vantagens imediatas que a gente pode ver é que, como é um arquivo digital, ele pode ter outros recursos multimídias, né, que vão poder ajudar a acessibilidade de pessoas com deficiência, ou então até com um conteúdo um pouco mais explicativo. O PL também ressalta que o detentor do registro do medicamento deverá possuir um sistema que permita a elaboração do mapa de distribuição dos medicamentos, com identificação dos quantitativos comercializados e distribuídos para cada lote, além dos destinatários das remessas. A matéria não trata só da bula digital de medicamentos. Ela também trata e traz mudanças assim, significativas no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que foi criado em 2009 pela via legal, mas que estava com a previsão de entrada agora, em abril de 2022. E, assim, o projeto, o 3.846, traz assim, algumas mudanças importantes, porque ele redesenha o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e essas mudanças têm que ser muito bem debatidas, têm que ser objeto de reflexão profunda. Nós concordamos com a inclusão da bula digital como um instrumento alternativo, complementar, para que os pacientes conheçam sobre o medicamento que vai ser utilizado por eles. Então, a inclusão da bula digital, estamos de acordo. Porém, nesse PL 3846, existe a revogação de
dois artigos importantes, o 3º e o 4º, da Lei 11.903, que praticamente acaba com o sistema de rastreamento de medicamentos. Então, é importante que isso seja amplamente discutido com a sociedade e com todos os setores envolvidos. Se acabar o sistema de rastreamento, o Brasil dará 20, 30 anos de passos para trás. Comprar uma segunda casa própria com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Essa é a proposta de um projeto debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, nesta quarta-feira. Quem vai conseguir comprar um segundo imóvel geralmente é quem tem um maior saldo. E se a gente pegar só 30% dessas pessoas que teria aí um saldo médio de R$130 mil em conta vinculada, o valor do saque seria de 29,4 bi. E qual é o impacto disso no investimento do FGTS em habitação? A gente teria 272 mil habitações não produzidas, 1,4 milhão de empregos não gerados, 11,7 bilhões em tributos não recolhidos e 1,8 milhão de pessoas deixariam de receber aí os benefícios do FGTS. Segundo as planilhas aí apresentadas, no último ano de 2021, foi arrecadada 139 bilhões de reais e foram aplicados 117, foi arrecadado 139 bi e houve um saque de 117, ou seja, tem um superávit, senador Paulo Paim, de 17 bi. Se o impacto do projeto, segundo a própria Caixa, de 29, então nós vamos utilizar aí um pouco mais, de 11 bi desse superávit que nós tivemos no ano de 2021, que proporcionará às famílias brasileiras a condição de poder fazer 250 mil casas, que ainda assim é muito pouco. A posição da Caixa, pelo que vi, é muito firme e muito clara. E não é diferente. 1h30, interrompemos essa reportagem para ouvir agora o relator da PEC da reforma tributária, senador Roberto Rocha. Que não cabe na Constituição. Então, por exemplo, setor de serviços é muito grande, importante, necessário, a gente sabe disso. Mas o setor de serviços é muito complexo, é muito heterogêneo, é muito grande. A gente vai especificar o que é isso na Constituição? Claro que não tem cabimento. A mesma coisa em relação às cooperativas, tem muitos tipos de cooperativa, de produção, de crédito. Tivemos algum problema técnico aí na entrevista do senador. Vamos então continuar vendo aquela reportagem que estávamos acompanhando. Quem vai conseguir comprar um segundo imóvel geralmente é quem tem um maior saldo. E se a gente pegar só 30% dessas pessoas que teria aí um saldo médio de R$130 mil em conta vinculada, o valor do saque seria de 29,4 bi. E qual é o impacto disso no investimento do FGTS em habitação? A gente teria 272 mil habitações não produzidas, 1,4 milhão de empregos não gerados, 11,7 bilhões em tributos não recolhidos e 1,8 milhão de pessoas deixariam de receber aí os benefícios do FGTS. Segundo as planilhas aí apresentadas, no último ano de 2021, foi arrecadada 139 bilhões de reais e foram aplicados 117, foi arrecadado 139 bi e houve um saque de 117, ou seja, tem um superávit, senador Paulo Paim, de 17 bi. Se o impacto do projeto, segundo a própria Caixa, de 29, então nós vamos utilizar aí um pouco mais, de 11 bi desse superávit que nós tivemos no ano de 2021, que proporcionará às famílias brasileiras a condição de poder fazer 250 mil casas, que ainda assim é muito pouco. A posição da Caixa, pelo que vi, é muito firme e muito clara. E não é diferente da mesma posição de governos anteriores. Olhe que nós fomos governo no passado. Mas eu vejo até que está havendo uma coerência em matéria de olhar para a casa própria para todos. Se temos um déficit de 6 milhões de pessoas que estão implorando para ter a sua casa própria,
merece, claro, o meu querido senador Irajá, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, uma reflexão maior nossa sobre esse tema. A situação dos atingidos por barragens foi o tema da audiência pública hoje na Comissão de Meio Ambiente. 14 de março é o Dia Nacional e Mundial de luta contra as barragens. Elas são feitas para trazer progresso, um bem, mas também fazem mal. E não é só quando ocorre um erro, um acidente e a barragem vem abaixo. Esses empreendimentos, eles impactam a vida, não é só de quem chegou à lama lá, não. Eles impactam a vida de todo mundo, muda a relação, muda a dinâmica e, principalmente, né, de uma maneira muito grave, nessa... Novamente interrompemos a reportagem para retomar a entrevista com o senador Roberto Rocha sobre a PEC da reforma tributária. Não vou falar pela Câmara, nem posso, mas eu tenho para mim que a Câmara vota a CBS, que é a regulamentação do IVA federal, e aí manda para o Senado. Aí o Senado, então, vai votar a CBS com a mesma velocidade que a Câmara vai votar a PEC. Senador, então o senhor defende que esses ajustes sejam feitos na lei complementar, essa inclusão das outras categorias? Não, a gente vai discutir com aquilo que foi colocado hoje, alguns ajustes, eles são via de regras conceituais, com a bancada do PT, não tem uma dificuldade de acatar, a gente acata com a bancada da cidadania. Então a gente vai construir mais essa semana a convergência possível e uma convergência que não desmancha aquilo que foi feito até agora. Não é ato de vontade, isso é uma construção coletiva de várias mãos. E eu não tenho dúvida que a gente vota na próxima semana na CCJ e vota no plenário do Senado, porque assim é também o desejo do presidente Rodrigo Pacheco. O senhor deve fazer um novo relatório com base nesses destaques, emendas? Novo relatório? Se há possibilidade do senhor fazer Não. O eixo do relatório está aí, é apresentado desde outubro. Agora, claro que o que está se fazendo aí são os ajustes daqui, dali, dacolá. Na medida em que a gente consegue construir um entendimento, por exemplo, a gente fez reuniões ontem com o senador Jorginho Melo e o Sebrae, horas, até a noite, e resolveu o problema. Qual era o problema, senador? Não, do setor das microempresas, do setor de serviço e etc. Ou seja, não há dificuldade. Não tem ninguém aqui puxando para o seu lado pessoal. Isso aqui é uma casa política. Aqui todos os senadores estão com o mesmo propósito e objetivo. É fazer uma reforma tributária que tenha como princípio básico a justiça, que ela seja justa, porque o sistema é muito injusto. Em uma semana o senhor acha que vai dar para fazer acordo com toda essa resistência que a gente viu aqui hoje na sessão? Uma semana não, tem 3 anos que a gente está discutindo. Eu digo daqui até semana. Não, ficaram 2, 3 pontos que vocês viram, a gente vai discutir. Aquilo que é possível fazer, a gente vai fazer, desde que não tire ninguém da mesa. Agora, aquilo que não for possível é do parlamento, você votar. Vota, vai para o destaque, vai para a emenda e vota. O plenário decide, é soberano. Tá bem? Acompanhamos então o senador Roberto Rocha falando da busca por um acordo na votação da PEC da reforma tributária, que deve acontecer na semana que vem. E agora sim, vamos retomar a reportagem sobre a audiência em relação a vítimas de barragens. Elas são feitas para trazer progresso, um bem, mas também fazem mal. E não é só quando ocorre um erro, um acidente e a barragem vem abaixo. Esses empreendimentos, eles impactam a vida, não é só de quem chegou à lama lá, não. Eles impactam a vida de todo mundo, muda a relação, muda a dinâmica e, principalmente, né, de uma maneira muito grave nessas comunidades tradicionais, sejam quilombolas, sejam indígenas. O movimento dos atingidos por barragens não começou agora. Ele já tem mais de 30 anos. Em abril de 1989, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens. Em março de 1991, ocorreu o primeiro Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens, que fixou o dia 14 de março como Dia Nacional de Luta contra Barragens. Em março de 97, por iniciativa e convocação do MAB,
realizou-se em Curitiba o primeiro encontro internacional dos povos atingidos por barragens. O Brasil tem um passivo muito grande com as populações atingidas. Se a gente pegar todas as hidrelétricas construídas, todos os processos de mineração, todos eles têm iminente violação. Todos eles não repararam de nenhuma forma, ou muito pouco, as violações e os problemas que causaram a população atingida. Proteger direitos fundamentais, reparar violações, compensar perdas monumentais. Não é só uma questão de dinheiro. Não se perde a vida apenas quando é decretado o óbito. Muitas vidas são perdidas pelo desalento, pelo abandono do Estado, na insegurança e no medo de nunca mais ter de volta o que foi construído a duras penas. Penso no reconhecimento do artigo 3º de que a indenização pecuniária não é, nem pode ser a única e exclusiva forma de reparação, pois há perdas e danos que não são indenizáveis em dinheiro. Um projeto já aprovado pela Câmara está em exame no Senado. O movimento dos atingidos por barragens defende um conceito amplo sobre vítimas, não se restringindo a quem tem propriedade na área afetada. A participação popular em todo o processo relacionado à construção de barragens e impactos. E a responsabilidade do Estado diante do passivo histórico. O movimento pede urgência. Então, estabelecer uma política nacional e que essa política deixe às claras os direitos das populações atingidas, quais são os deveres que essa população tem, os direitos do Estado brasileiro, os deveres do Estado, os direitos dos empreendedores, os deveres dos empreendedores, é extremamente importante, porque outros países do mundo conseguem trabalhar isso com clareza e a gente vê que ainda é um problema no Brasil a gente não ter isso. Ontem, o plenário do Senado aprovou a Lei Paulo Gustavo, que garante apoio financeiro para ações emergenciais no setor de cultura durante a pandemia. O texto segue para a sanção do presidente da República. A chamada Lei Paulo Gustavo cria um apoio financeiro do governo federal a ações emergenciais no setor cultural. O objetivo é apoiar projetos e artistas afetados pela pandemia. Pela proposta, 3 bilhões e 800 milhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura devem ser liberados por meio de medida provisória. A maior parte desse valor, 2 bilhões e 800 milhões de reais, devem apoiar produções audiovisuais, como salas de cinema, mostras e festivais, além de ações de capacitação. O restante, 1 bilhão de reais, deve ser usado para projetos e iniciativas de outras áreas, inclusive a manutenção de espaços culturais. A proposta é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio de 2021. A produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Neste projeto, como ele transfere finanças para os nossos estados e municípios e tem um impacto muito importante na economia local, né? Também tem este valor, além da valorização da cultura. Nós tínhamos esse recurso lá do Fundo Nacional de Cultura que estava parado. E evidentemente que num momento de crise como esse, tem que haver a sensibilidade para ver que a situação é uma situação atípica, é uma situação emergencial e a gente tem que fazer o esforço máximo para dar a melhor aplicação a esses recursos. Houve muito desemprego, fechamento de empresas, atividades culturais canceladas, artistas, e eu vi, porque tive com alguns, passando fome, líder Paulo Rocha e o querido relator. A Lei Paulo Gustavo também aponta formas simplificadas de contratação de artistas, esses que estão com dificuldade. Valoriza a diversidade,
mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, quilombolas, LGBTQI+, pessoas com deficiência, valoriza o próprio circo, escola de samba, hip rock, fungue, artistas, crianças, ativistas, técnicas e mestres e mestras da cultura popular. O Senado Federal cumpre um papel importante de estabelecer e restabelecer justiça a uma categoria muito sofrida em tempos de pandemia, tanto quanto foram outras tantas categorias, tantos setores, que, de certo modo, também foram olhados pelo Senado Federal nos diversos projetos que nós aprovamos nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Portanto, meus cumprimentos ao Senado Federal pela aprovação dessa matéria. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um programa de atenção à saúde mental do homem, voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Para isso, o SUS deve usar sua rede de atenção psicossocial e de unidades básicas de saúde, além de recursos de telemedicina. União, estados e municípios devem oferecer serviços de atendimento individual ou em grupo, inclusive teleatendimento gratuito ao agressor ou a quem peça apoio para conter a violência doméstica. É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia. Durante essa sessão plenária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu alguns esclarecimentos sobre a comissão de juristas que foi instalada na semana passada para atualizar a lei do impeachment. Vários senadores divergiram sobre a criação do colegiado. É uma lei da década de 50. Em 1950 foi editada a Lei 1079, numa realidade completamente diferente do Brasil e das instituições. Depois adveio uma Constituição Federal de 1988 e diversos dispositivos dessa Lei 1079 não foram recepcionados com o advento da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Uma comissão de jurista muito eclética, que tem membros do Ministério Público, advogados, ministro do STJ, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não faço parte da comissão, é só uma comissão de juristas, com este objetivo. E basta esse fato, uma lei muito anterior à Constituição que precisa ser modernizada. E o mais importante de tudo, senador Girão, senador Lazier, o fato de que a decisão final sobre a redação, sobre cada artigo, parágrafo, inciso de uma lei dessa natureza, é do Parlamento brasileiro, é do Senado da República e da Câmara dos Deputados. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, recentemente homenageado pelo plenário com voto de louvor por doações a afetados pelas chuvas em Petrópolis, promove ações de solidariedade desde 2015. Liga do Bem é um grupo de servidores do Senado que promove ações de auxílio a cidadãos em vulnerabilidade. Diante das fortes chuvas em Petrópolis, que em fevereiro deixaram mais de 200 mortos e praticamente 1.000 desabrigados, a Liga do Bem fez a campanha SOS Rio, que arrecadou 35 toneladas de doações. Os voluntários enviaram para a cidade da região serrana fluminense itens como água mineral, roupas, alimentos e artigos de higiene. A Liga do Bem, esse grupo de voluntários, certamente oferece uma oportunidade para que possamos dimensionar um pouco a nossa ação junto à cidadania, para que possamos atuar em prol daqueles que mais precisam no momento em que eles mais precisam. Esse foi o caso da operação que a Liga do Bem organizou e que levou 35 toneladas de doações até a cidade de Petrópolis, mostrando uma enorme capacidade de articulação, uma enorme capacidade de coleta e, principalmente, que tendo a vontade de ajudar, não há empecilhos. Nós vimos agora que juntos, sempre, junto a gente pode sempre muito mais. Junto a gente pode construir um lugar melhor, dar um pouco mais de amor a quem precisa, a quem vive num estado de vulnerabilidade
tremenda. Então, se a gente fizer a nossa parte, com certeza a gente vai construir um mundo melhor. Então, meu convite é esse: vem ser Liga. O trabalho dos voluntários do Senado para a população de Petrópolis foi reconhecido com a aprovação em plenário de um voto de louvor em 10 de março. O requerimento foi apresentado pelo senador Romário e subscrito pelo senador Carlos Portinho. No dia 14, Romário foi eleito presidente da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, que tem a função de propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia. Carlos Portinho foi designado relator da comissão. Essas 35 toneladas de donativos arrecadados pelos funcionários do Senado, incluindo servidores, comissionados e terceirizados, é um alento para as pessoas que perderam, além dos bens materiais, perderam famílias inteiras. Essas doações irão ajudar na difícil reconstrução da vida. Cumprimento a todos os envolvidos e aproveito para subscrever então o requerimento e me juntar ao senador Romário, bem como a todos aqueles que quiserem fazê-lo igual, em homenagem à Liga do Bem, que mobilizou voluntários do Senado Federal para amparar as vítimas das tragédias. A Liga do Bem foi fundada em 2015. Durante a pandemia, arrecadou doações de máscaras, luvas, galões de álcool em gel, cestas básicas e produtos de higiene. Uma das beneficiadas pelas ações da Liga do Bem é a dona Lourdes, vítima de paralisia infantil, que durante quase 40 anos sobreviveu pedindo esmolas nas ruas de Brasília, para onde veio do Piauí ainda na adolescência. Foi encontrada pela Liga do Bem em março de 2020, uma semana antes do início do isolamento social imposto pela pandemia. De lá para cá, com cesta básica mensal e outros auxílios, ela aprendeu a ler e escrever, passou a trabalhar em casa fazendo artesanato, ganhou um banheiro com acessibilidade e recuperou parte da visão após cirurgia de catarata. Eles começaram a comprar meus tapetes, pano de prata, e foi ajudando, né? Porque eu não podia ir para a rua mais. Porque com essa doença ninguém brinca, né? E eu ando arrastando pelo chão, né? Depois eles começaram a mandar cesta para cá, e tarará. Aí eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eles pagaram 1.200 para a moça cuidar de mim aqui na minha casa. Até a minha sobrinha. Eles, o pessoal da Liga do Bem pagou. Né? Que eu sei que foi todos que trabalham lá para a Liga do Bem. Né? Não foi só uma pessoa, foi todos. Eu ainda tenho um cantinho para me dormir, para me deitar. Né? E tem muitos aí que moram em rua, tá em rua, passando frio, até com criança, né? Tem muitos aí que perderam as suas casas nas enchentes, né? Então, eu acho essa instituição muito boa. Eu acho, sinceramente. Eu acho, e eu tenho certeza que eles não ajudam só a mim, eles ajudam muitos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.